Fala, meu ilustre, boa tarde, tudo bem? Olha, essa é a nossa quinta live e hoje nós vamos abordar assuntos diversos, né? Mas o tema central da live de hoje, o inferno contra-ataca. É isso mesmo. Foto do Gramunhão, Capiroto, o príncipe das trevas, o chamado Satã, Beuzebu, o inimigo de todas as almas, segundo a Bíblia Sagrada. Aliás, por falar em Bíblia Sagrada, eu queria chamar a atenção de você cristão, seja protestante, pentecostal, ortodoxo, a você católico, seja da ordem carismática ou tradicional, a você espírita, umbandista, candomblessista, né? Você da Seixonoye, os mormons, você muçulmano, você independente do credo religioso que você professe, o Brasil está em polvorosa por decisões monocráticas do Palácio Supremo da nossa nação. Templos religiosos poderão ser fechados. E não sei, né? Lá na China já começaram a queimar, num show pirotécnico, começaram a queimar templos religiosos. Templos religiosos, eu estou me referindo a toda e qualquer religião que se congrega para cultuar o seu Deus, independente de qual seja ela. No Brasil, nós temos, segundo a Constituição Federal, no artigo 5º, no parágrafo 6º, o direito à liberdade de culto. Se você não tem o hábito de ler a Constituição Federal, pegue lá para ler. Se você não tem o livro físico da Constituição, pegue na internet. O artigo 5º trata dos direitos e deveres do cidadão e das instituições. E está lá no artigo 5º, no parágrafo 6º, o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência, de crença, assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantido, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. E o artigo 5º da Constituição Federal também trata das liberdades individuais, principalmente essa, que nos é a mais inerente, a liberdade de ir e vir. E nós estamos tendo tudo isso cesseado em nome de uma crise sanitária no país. Embora cientificamente muitas atitudes tomadas pelos prefeitos e governadores de estados cuja autonomia lhes foi dada pelo Palácio Supremo, lhes dão condição de tomarem essas atitudes, muitas vezes atropelando, inclusive, o consenso, o bom senso e o posicionamento científico. E a mais recente polêmica trata da impossibilidade de realização de cultos religiosos no Brasil. Imagine que as decisões tomadas por governadores de estado para que os templos religiosos não possam funcionar chegou ao Palácio Supremo, à Suprema Corte. E lá, esse ministro mais recente na composição daquela instituição, o Nunes Marques, ele entendeu, segundo a lei constitucional e segundo as jurisprudências aplicadas, deve-se garantir a liberdade de culto, de realização de cultos religiosos no Brasil, independente de qual seja o segmento religioso. Mas aí tem um colega dele lá no Supremo, aquele que posa na foto aí com o capiroto, que disse que não. Devem ser mantidas as decisões dos governadores de estado, porque eles têm autonomia para arbitrar sobre contenção, prevenção, controle desta crise sanitária
da peste chinesa no Brasil. E agora a decisão será tomada em plenário, né? Segundo o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, decisão de que se templos religiosos podem ou não funcionar deve ser tomada pelo colegiado. Os 11 ministros deverão votar. E aí, como sempre, é uma incógnita, né? Ninguém sabe qual será a decisão desses ministros. No que diz respeito a decisões políticas, geralmente elas favorecem aos grupos que combatem o governo Bolsonaro. Tem sido sempre assim. E se o governo Bolsonaro defende a abertura da economia, defende o funcionamento do comércio, da indústria, né, defende o funcionamento dos templos religiosos, é bem mais fácil de que a Suprema Corte, com a sua composição, em sua maioria, opte por manter a decisão do amigo do capiroto e manter fechado o templo religioso, seja de qualquer religião. Quando a gente fala de religião, a gente abrange, né? Mas quando a gente fala do cristianismo, a Bíblia Sagrada é o referencial. Você evangélico, protestante, aliás, o protestantismo discindiu do catolicismo. Você católico, praticante, tem a Bíblia como referência, né? Nós sabemos que no Brasil a lei maior do país é a nossa Carta Magna, a Constituição Federal, a sétima dentre as que já vigoraram no país. É a nossa maior lei e ela deve ser cumprida e respeitada pelo cidadão brasileiro e pelas instituições. Mas nós vemos que a instituição que é responsável por guardar, eles são chamados de os guardiões da Constituição, são exatamente eles que estão rasgando a nossa Constituição, ato sobre ato, né? E está sendo corriqueiro. E você que é cristão, se a Constituição brasileira é a lei maior e que deve ser obedecida pelos brasileiros, a Constituição do cristão é a Bíblia Sagrada. E você que é cristão, procura obedecer a Bíblia Sagrada, que é a Constituição do reino espiritual. Lembra que Jesus falou? O meu reino não é deste mundo. Mas este mundo é influenciado pelas chamadas hostes espirituais da maldade que militam nas regiões celestes. E aqui nós estamos vendo hostes espirituais da maldade militando na região terrestre mesmo, sobretudo na região da capital do país, Brasília. E você, líder religioso, tem feito o quê? Você que é um simples membro, você que busca respeitar a Constituição do Reino de Deus e dar a sua vida por ela, como muitos cristãos no passado deram, e que busca obedecer também à lei do seu país, a Constituição Federal. O que você está fazendo? Está como nós, todos, amordaçados e com medo de um único poder que se sobressai aos demais? Nós vemos aí que o poder executivo no Brasil não tem a força para atuar que deveria ter constitucionalmente, porque ele foi cesseada, essa força, por essa Suprema Corte, por esse Palácio Supremo. Foi dado aos governadores e prefeitos autonomia para decidir o que fazer em relação à crise sanitária. Mas quem é chamado de genocida é aquele que não pode tomar atitudes. Porque se o governo federal pudesse tomar atitudes, a economia do Brasil não teria sido afetada. Porque, obedecendo os protocolos de segurança no combate e também no controle e prevenção da peste chinesa,
os estados e municípios não estariam na situação que estão. Mas nós temos uma casa real, nós temos um Palácio Supremo que decide tudo. E hoje o inferno contra-ataca. O inferno se mobiliza no sentido de impedir que grupos religiosos possam congregar e promover as suas liturgias, realizarem os seus cultos de adoração, de glorificação ao Deus ao qual cada um deles cultua. Seja cristão, seja muçulmano, seja hindu, seja budista, seja de religiões de matrizes africanas, a Constituição Federal é clara, é inviolável a liberdade de consciência de crença, assegurado o livre exercício de cultos religiosos. Cadê esse livre exercício de cultos religiosos que a Constituição assegura sendo garantido? Ah, mas tem uma crise sanitária aí, Maurício? Tem sim. E os bailes funks nos morros do Rio de Janeiro continuam acontecendo. A polícia vai lá bater em quem está realizando? Não vai. Mesmo porque um dos ministros desse Palácio Supremo impediu a polícia de subir aos morros. Então a farra corre solta por lá. Não pode realizar culto religioso, embora eu tenha plena certeza de que o lugar onde deveria e deverá ser cumprido à risca o protocolo de distanciamento é um templo religioso, seja de qualquer religião. Aqui na minha cidade, logo no primeiro decreto, estabeleceu o limite de pessoas em determinados espaços. Então tem que saber qual é a dimensão espacial do templo. A medida do templo, 200 metros quadrados, então pronto, caberá aí 50 pessoas com distanciamento entre uma e outra de 2 metros, tanto nas laterais quanto da frente para o fundo e tal. E aí vai alternando os membros que vão assistindo o culto com máscara, com álcool gel, com tudo. E aí, meu amigo, todo mundo pode realizar o seu culto obedecendo esses protocolos. Mais fácil do que obedecer o cumprimento dos protocolos nos metrôs das grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, como Salvador. É mais fácil controlar do que controlar nos transportes coletivos dessas capitais. É mais fácil controlar do que na feira livre. Há uma hipocrisia em torno desta crise sanitária. Porque se aglomera um número absurdo de pessoas de vários pontos da cidade em uma feira livre, mas um número restrito de pessoas não pode se aglomerar diante, de um templo religioso, obedecendo os protocolos para cultuar o Deus a quem cada religião serve. E o que é pior, não é o presidente da República que decide sobre isso. São os governadores de estado. São os prefeitos municipais. Aí por que essa decisão chegou ao STF, Maurício? Chegou porque alguém contestou. E chegando na Suprema Corte, o ministro Nunes Marques decidiu por manter a realização de cultos religiosos. Mas aí o ministro Gilmar Mendes, aquele que é um dos campeões, eles disputam entre si, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, eles disputam entre si quem é que vai receber o título de maior soltador de bandidos de alta periculosidade no Brasil. E aí esse ministro Gilmar Mendes contestou a decisão do ministro Nunes Marques, dizendo que os estados e municípios, ou seja, governadores e prefeitos, é que têm autonomia para decidirem se templos fecham ou se templos
ficam abertos. E como houve esta contradição entre dois juízes do Palácio Supremo, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, optou por levar a decisão ao plenário e está marcada para hoje essa sessão plenária em que os 11 ministros decidirão, pela sua maioria, se mantêm os templos fechados no Brasil ou se a liberdade de culto garantida na Constituição Federal deva ser mantida. Eu acho que é uma decisão mais fácil de ser tomada, porque qualquer criança de 10 anos que saiba ler e escrever, se ler este artigo 5º, parágrafo 6º da Constituição Federal, vai dizer, não, está claro aqui, está muito claro. É assegurado o livre exercício de cultos religiosos. Ainda vai mais. Além de ser assegurado o livre exercício, também é garantido na forma da lei a proteção a esses locais de cultos e às suas liturgias. Mas o inferno contra-ataca. O inferno quer se impor e se sobrepor à fé cristã no Brasil. E quando eu falo a fé cristã, porque ela é a predominante, né? Entre católicos e protestantes, nós somos um país praticamente cristão, respeitando as demais profissões de fé que por aqui existem. Agora, o curioso é que, ao mesmo tempo em que se discute o fechamento de templos religiosos, lá no Maranhão, aquele estado nordestino, governado por um governador de um partido comunista, o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, tal do Flávio Dino, aquele mesmo que, junto com o governador daqui da Bahia, Rui Costa, foi a esta Suprema Corte pedir para que as declarações do presidente da República referente aos repasses de bilhões e bilhões de dinheiro para seus estados não devesse ser publicada. Lá no Maranhão, a primeira vara de execuções penais determinou a soltura de 628 presos na saidinha de Páscoa, ou seja, eles saíram na quarta-feira, e devem retornar hoje, 8 dias depois, 628 presos, ou seja, fique em casa, seu otário, fique em casa, seu imbecil, enquanto que os presos são soltos para perambularem pelas ruas da cidade. Ou você acha que o preso com essa saidinha de Páscoa vai cumprir a lei? Se ele está na prisão, é porque ele é um marginal, ele está à margem da lei, ele é um criminoso e não lhe será difícil cometer mais um crime, ou seja, está me liberando para eu ir passar a Páscoa com minha família, mas eu vou cometer alguns delitos e talvez eu nem retorne, como sempre acontece, a maioria não retorna. Então é um contrassenso, é uma contradição, é uma hipocrisia dentro deste nosso país, onde os valores estão sendo invertidos. Tem um vídeo aí do prefeito de Chapecó, no estado de Santa Catarina, em que ele pessoalmente declara e mostra que os leitos de UTIs da sua cidade estão vazios. Você pode procurar aqui no canal Fala Meu Ilustre, porque eu publiquei esse vídeo. E o que acontece? Quantas visualizações tem? Quem quer se interessar por saber o que o prefeito de Chapecó fez para que os leitos de UTI ficassem esvaziados? Você viu essa notícia nas grandes mídias? Você viu essa notícia nas grandes redes de televisão? Você não viu. Você com certeza não viu e nem ouviu. No máximo, rolou nas redes sociais. Porque a grande mídia não tem interesse de mostrar uma cidade que, utilizando o tratamento precoce, esvaziou as UTIs.
O interesse da grande mídia é mostrar que está faltando leitos de UTI aqui e acolá, nesse naquele estado, nesse naquele município, que morreram não sei quantos mil brasileiros de ontem para hoje, mas os resultados positivos não são mostrados. Olha aqui na Bahia o que fez o governador do estado, Rui Costa, proibiu as farmácias de manipulação de fórmulas de medicamentos de desenvolverem a ivermectina sob ameaça de terem cassados os seus alvarás de funcionamento. Mesmo a cidade de Porto Seguro demonstrando de que o tratamento precoce aplicado ali e em cidades da região é efetivo e salva vidas. Será o templo religioso a maior ameaça à expansão dessa peste chinesa? Será que é mais difícil um padre, um pastor, um pai de santo, um líder de uma casa espírita controlar os seus membros no que diz respeito ao distanciamento, ao uso de máscara, ao uso de álcool gel, a higiene pessoal, principalmente das mãos, para que o culto seja realizado? É mais difícil do que controlar os metrôs, transporte coletivo, as feiras livres e os bailes funks que continuam acontecendo à torto e à direita nesse país? Você, cristão, já parou para pensar de que essa decisão não é meramente sanitária, não é meramente politiqueira, mas pode ser também uma decisão orquestrada pelas hostes espirituais da maldade que militam não nas regiões celestes, mas nas regiões de Brasília e dos estados que aderem e que publicam decretos que proíbem o funcionamento de templos religiosos? Ou você também tem medo de falar alguma coisa contra o Palácio Supremo? Um deputado federal, que tem a prerrogativa da imunidade parlamentar, está preso porque falou contra este Palácio Supremo. Nós aqui, simples mortais, falamos escolhendo as palavras, porque temos medo da decisão desse Palácio Supremo. O próprio presidente da República tem cautela no que fala e na atitude que toma, porque tem medo da decisão deste Palácio Supremo. Quantas e quantas vezes você viu na grande mídia, que para eles é show, dizer que o ministro tal do Supremo Tribunal Federal deu 48 horas para que o presidente Bolsonaro explique sobre isso, explique sobre aquilo. A ministra do Supremo Tribunal Federal, fulana de tal, deu tantas horas para que o presidente da República explique sobre isso e sobre aquilo. E ninguém pede explicação desse Palácio Supremo, desta Suprema Corte. Há no Senado Federal um pedido de impeachment contra um dos ministros do Supremo. Aliás, contra vários, mas o mais recente é contra o ministro Alexandre de Moraes, pelas arbitrariedades cometidas por ele, sobretudo desrespeitando a lei maior, a Constituição Federal. Além de ser subscrito por vários senadores, tem também um sem número de assinaturas, milhões de assinaturas de populares coletadas pelo jornalista Caio Coppola. E o que o presidente do Senado Federal fez? Engavetou mais um pedido de impeachment. É mais um banana à frente da presidência do Senado Federal. Mais um que tem medo desse Palácio Supremo. E nós estamos à mercê desses caras. Hoje será decidido se no Brasil o cristão, o budista, o umbandista, candomblecista, o espiritista, o muçulmano possa realizar cultos
em seus templos religiosos. Uma decisão pode ser tomada por apenas 6 homens. O inferno contra-ataca. E hoje ainda saberemos se quem venceu essa guerra foi a luz ou foram as trevas.